Olá, amados, William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui perseverando no curso bíblico. Hoje nós iremos dar continuidade aprofundando o capítulo 13 do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, do versículo 1 ao versículo 20. Mas antes, caso você não seja inscrito, peço que você se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades. Não se esqueçam de nos ajudar a evangelizar, deixando o seu like preventivo. Compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Ficamos muito agradecidos pela bondade de cada um de vocês. E nesse momento eu convido a você para juntos pedirmos o auxílio do Espírito Santo. E você pode rezar comigo dizendo assim: Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos aqui à nossa Bíblia digital. Com grande alegria, estamos aqui perseverando nesse curso bíblico. Hoje, nós iremos aqui refletir sobre o que Jesus tem a nos dizer no capítulo 13. Esse capítulo maravilhoso que tem aqui como um título, né? A última ceia de Jesus com seus discípulos, o lava-pés. Então, meus amados, nesse primeiro momento, eu convido a você a ler aqui comigo do versículo 1 ao versículo 11, para que nós possamos assim extrair os elementos para a edificação da nossa fé. Vamos ler comigo aqui a partir do versículo 1. Leiam comigo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, quando já o diabo colocara no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se com ela. Depois coloca água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chega então a Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não compreendeis agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Jamais me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puros, mas não todos. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria, por isso disse: Nem todos estáis puros. Meus amados, essa passagem é profundíssima, muito profunda e muito edifica a nossa fé. Meus amados, aqui, logo no início, no versículo 1, temos um princípio eterno. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos ama até o fim. Jesus é Deus de amor. Jesus é Deus de bondade, de perdão, de misericórdia. Jesus nos ama profundamente. Meus amados,
algo muito interessante aqui também no versículo 3. Nesse versículo 3, amados, Jesus sabia a sua origem, de onde veio e para onde iria voltar, ou seja, para o Pai. E nós? Nós temos essa convicção no nosso coração? Meus amados, o Senhor, através desse versículo número 3, através da sua palavra, nos chama a essa convicção, a vivermos nesse mundo com a ciência de que nós estamos aqui de passagem e que brevemente nós voltaremos para o Pai. Que palavra maravilhosa, não é mesmo? Jesus nos chama a ter essa convicção dentro do mais profundo do nosso coração. Nós poderemos extrair também aqui, de tudo isso que nós acabamos de ler, no versículo 7, uma promessa, está entre aspas, né? Veja o que Jesus ele diz: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Quantas coisas, não é mesmo, que Jesus ele faz na nossa vida, muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas Jesus nos promete que, embora nós não tenhamos, né, a ciência do que Jesus ele quer fazer na nossa vida, é fato que nós iremos compreender tudo aquilo que Jesus ele nos faz de bom. Por isso Jesus aqui nesse versículo 7, ele coloca essa promessa para cada um de nós. O que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. É uma promessa para nós. Nós iremos compreender os planos de Deus para a nossa vida mais tarde. Nós poderemos extrair também um princípio eterno, meus amados, no versículo 8. Olha que princípio eterno maravilhoso aqui entre aspas. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Veja, nós poderemos aqui sublinhar a partir somente dessa parte aqui que Jesus responde a Pedro: se eu não te lavar, não terás parte comigo. É assim que funciona. Jesus precisa nos lavar com seu sangue para nos libertar de todo o mal, para nos trazer paz, alegria, felicidade. Jesus, ele precisa lavar a cada um de nós. Por isso aqui é um princípio eterno. Isso nunca muda. É assim que funciona o reino de Deus. Eu convido você agora nesse momento a ler do versículo 12 ao versículo 20 para que nós possamos extrair os elementos para a edificação da nossa fé. Leiam comigo aqui a partir do versículo 12. Depois que lhes lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o mestre e o senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, meus amados, como vocês podem notar aqui nessa passagem, nós temos aqui a última ceia de Jesus com seus discípulos, o lava-pés. Meus amados, nós poderemos nos perguntar: qual é o significado do lava-pés?
Nós celebramos esse mistério aqui na Semana Maior, na Semana Santa, na Quinta-feira Santa. Primeiro vamos entender o que o gesto de lavar os pés nesse período em que Jesus viveu significava. Nesse período que Jesus viveu, esse gesto de lavar os pés significava acolhida, significava hospitalidade. Mas, em geral, quem lavava os pés de uma pessoa que chegava a uma residência era um escravo. Era um gesto tão humilhante, meus amados, que não era aceito que um escravo judeu lavasse os pés de outra pessoa. Teria que ser um escravo não judeu. Jesus, então, ao se abaixar aos pés dos discípulos e lavar os pés dos discípulos, ele nos mostra, ele se coloca a serviço. Ele nos ensina a nos colocar a serviço do próximo. Meus amados, vamos refletir. Jesus, ele é Deus. E ele, ao se abaixar aos pés dos discípulos, ele se rebaixa à nossa condição humana de pecadores. Não como um pecador, mas na nossa condição de pecador, na nossa condição humana. Jesus, sendo Deus, se fez homem para nos salvar. Se coloca ao nosso serviço. Veja se isso não é forte. Veja se isso não é maravilhoso. Um Deus que se abaixa para nos salvar. E ao mesmo tempo, Jesus ele dá o exemplo. Ele nos mostra para nós que somos seus discípulos, que estamos nos colocando aqui nesse curso bíblico, a seguir Jesus de verdade, conhecendo através da sua palavra, amando, adorando e servindo, como discípulos verdadeiros, amigos de Jesus, ele nos ensina, nos mostra para nós o que nós devemos fazer para que nós possamos ser verdadeiramente discípulos. Nós não podemos nos colocar acima dos outros. Deus nos salva, Deus nos conduz, Deus nos atrai, não pela imposição de cima para baixo, mas pelo contrário, Jesus se rebaixa na condição humana para nos salvar, para nos libertar. Assim, nós temos esses exemplos importantes de como nós deveremos nos comportar para seguir a Jesus. Primeiro, através do serviço ao nosso semelhante, nos colocando à disposição, colocando a nossa vida à disposição do próximo, nos colocando de forma humilde a serviço do nosso próximo. Assim, nós conseguimos cumprir aquilo que Deus ele tem de importante para nós, que é o seu mandamento. Que mandamento é esse, William? Amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o mandamento de Jesus, aquilo que ele nos ensina através dessa palavra, dessa passagem aqui do lava-pés. Eu chamo a atenção de vocês para que nós possamos extrair alguns elementos muito profundos aqui nessa passagem bíblica. Primeiro, o versículo número 13 é um princípio eterno. Veja que versículo maravilhoso. Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Veja, é um princípio eterno. Jesus, ele é mestre e é senhor. Jesus é o nosso salvador. Isso não muda, é assim que funciona o reino de Deus. Portanto, aqui o versículo 13 se trata de um princípio eterno. E no versículo seguinte, no versículo de número 14, nós temos uma ordem que ele nos dá. Então, que ordem é essa? Você pode grifar com a cor vermelha na sua Bíblia. Olha a ordem que ele nos dá. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Vejam que ordem maravilhosa que Jesus ele nos dá. Nós temos que lavar os pés uns dos outros para que nós possamos ser verdadeiramente cristãos, discípulos de Jesus. Então, meus amados, nós precisamos obedecer à ordem desse amado Jesus, do nosso Deus, o nosso Salvador, que tanto nos ama e que mostrou através desse exemplo que o caminho da felicidade é o caminho do serviço. Um outro elemento que nós poderemos extrair aqui é o próprio versículo número
16 é um princípio eterno. Veja que princípio eterno maravilhoso. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Então, veja que princípio eterno maravilhoso. Jesus ele diz que o servo não é maior do que o seu senhor. Ou seja, se Jesus se colocou à disposição dos irmãos, a serviço, na condição de humildade, então nós que somos seus discípulos, temos que imitá-lo. Esse é o segredo. Imitar Jesus, imitar os gestos de Jesus, para que nós possamos ser verdadeiramente os seus discípulos. Nós poderemos extrair também aqui um outro elemento muito precioso aqui no versículo de número 17, e é uma promessa. E que promessa, hein? Veja, se compreenderdes isso e o praticardes, felizes sereis. Que promessa maravilhosa, que promessa fantástica. Jesus ele nos promete, se nós praticarmos isso que ele ensina, nós seremos verdadeiramente felizes. Que promessa maravilhosa, não é mesmo? Um outro elemento aqui que nós podemos extrair, um outro princípio eterno, aliás, é o versículo número 20. Veja, o versículo número 20 é um princípio eterno. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É um princípio eterno maravilhoso. Jesus ele coloca aqui uma condição, ele coloca aqui para cada um de nós e explica a cada um de nós que é assim que funciona o reino de Deus. Precisamos receber os nossos irmãos, nós precisamos receber a quem Jesus enviar. E assim, quando nós recebemos, quando nós acolhemos os enviados de Jesus, também é a Jesus que nós estamos recebendo. Que princípio eterno maravilhoso! E que dia maravilhoso foi esse, não é mesmo? Veja quantos princípios eternos, ordens e promessas de Deus aqui nesse dia de hoje do nosso curso bíblico, do nosso vídeo do estudo bíblico. Que maravilhoso, meus amados irmãos. E chegando aqui ao final do nosso vídeo de hoje, nós deveremos refletir qual a mensagem de Deus ao nosso coração e de que forma nós poderemos aplicar isso na nossa vida. Meus amados, nós temos que alimentar a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, e precisamos sempre tomar nota. É muito importante que você possa tomar nota no seu diário espiritual, escrever aquilo que Jesus ele vai tocando no seu coração. E se você se sentir à vontade, você também pode compartilhar aqui conosco nos comentários. Meus amados irmãos, estamos rezando por cada um de vocês para que vocês possam perseverar conosco aqui no nosso curso bíblico. Peço a oração de vocês para que o nosso apostolado possa crescer cada vez mais. Vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Ósculo Santo, graça e paz.